Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Te agradeço até mesmo pela vida daquele homem de Deus que me influenciou a ministrar esta palavra, Deus. Mas, Senhor, que essa palavra encontre assento, guarida nos corações, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, falar, que o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, e alcançar aquilo que eu não posso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu gosto muito de, vai abrindo a sua Bíblia em Hebreus, enquanto eu vou falando aqui. Eu gosto muito de ouvir mensagens, mesmo porque a gente quer se encher, quer receber, quer aprender, quer conhecer. Então eu acabo lendo muito e ouvindo muitas mensagens. E a semana passada, uma mensagem me influenciou muito, uma mensagem que eu ouvi, e ela falou muito no meu coração, e ela tem falado no meu coração durante toda esta semana. Eu já até falei parte dela, nesta semana, numa reunião que eu tive no setor do Clébio. Eu pude falar um pouco dessa palavra nesta semana. Mas eu creio que essa palavra, eu tenho que dividi-la pelo menos em 2 domingos. Então nós vamos falar um pouco dela hoje e vamos continuar no próximo domingo, falando de outra pessoa referente a essa mensagem de Hebreus, capítulo 11. Abra lá em Hebreus, capítulo 11. Até a vírgula do verso 7. O que diz lá no verso, Hebreus capítulo 11, verso 7? Pela fé, quem? Pela fé. E no 8, comecinho do 8, pela fé. Agora vai lá no 22. Vira a página. 11, 22. Pela fé. No 23, pela fé, Noé, Abrão, José e Moisés. 4 homens. Eu quero compartilhar essa palavra com você, querido. Pela fé. Viver pela fé, às vezes nós usamos essa expressão pela fé para declarar quando não dá mais, né? Agora é só pela fé mesmo. Quando na verdade talvez a fé deveria ser a primeira coisa colocada em prática em nossas vidas. Mas muitas vezes nós vemos pessoas errantes, famílias errantes, preocupadas. Onde será que é o meu lugar? Qual será que é o propósito de Deus para mim? Qual será que é o propósito de Deus para a minha vida? Qual será que é o propósito de Deus para a minha família? E às vezes isso tem se tornado motivo de preocupação. E no lugar onde existe preocupação, muitas vezes não existe a fé. E eu até ousaria dizer que a fé algumas vezes nos acomoda, mas isso de uma forma positiva. A fé, está dando um pouquinho de microfonia aqui, tá? A fé nos faz aquietar, nos faz com que sejamos aquietados. E eu quero justamente analisar a fé de um homem chamado Noé. Hoje então eu vou falar com você sobre Noé, mas no próximo domingo eu quero falar com você sobre Abraão, sobre José e sobre Moisés. E aí então eu quero te convidar agora a ir para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Verso 18. E Deus diz algo aqui para Noé,
neste versículo. E Deus diz assim para Noé, no verso 18 do capítulo 6 de Gênesis: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Querido, eu quero analisar com você, de uma forma muito rápida, pelo menos 3 lições que nós podemos aprender aqui com Noé. Tudo porque esse homem teve uma fé que o capacitou a viver propósitos de Deus. Então eu pergunto para você: você tem propósito de Deus na sua vida? Amém? Você tem um chamado de Deus na sua vida? Amém? E não pense que você não tenha, porque todo mundo tem um propósito diante do Senhor. Todos nós fomos criados diante de um propósito. Então muitas vezes o que nós precisamos é fé e confiança para entender e para andarmos no propósito que Deus tem nos chamado. E isso vai evitar muita confusão, muito desgaste. Amém? Amém? Então, queridos, nós vemos na história de Noé, um belo dia, Deus chama Noé e diz: Noé, vem cá, chega aqui, Noé. Eu tenho me agradado de você, eu tenho me agradado da maneira como você tem andado diante de mim, eu tenho visto a sua fé, eu tenho visto a maneira como você tem feito as coisas. Então Deus dá uma missão para Noé, que é a missão de construir uma arca. Já pensou se Deus chamasse você e dissesse assim: olha, eu gostaria que você construísse uma arca para mim? Já pensou, Juca, nisso? Você construindo uma arca, né? Como que seria? Agora, o mais interessante, amados, é que nós, quando pensamos nisso hoje, talvez já pensamos numa grande marcenaria, ou já pensamos pelo menos numa maquita, numa tico-tico, numa lixadeira, numa parafusadeira, muitos pregos, muito parafuso, cola e muitas coisas do tipo. As madeiras chegando, os caminhões encostando aí com as madeiras, né, carregadas, aquelas cargas de tábuas todas lixadas e bonitinhas, né? Mas tem um detalhe. Precisamos lembrar de que época que Noé viveu e que não existia nada disso. Não existia marcenaria, muito menos máquinas para construir esse barco. Ah, mas era um barco, pastor. Mas não era qualquer barco. Não era um barco simplesmente. Primeiro, na fortaleza que devia ser esse barco. Porque era um barco que deveria passar alguns dias numa grande tempestade, com muita água. Esse barco caberia muitos animais e muitas pessoas dentro dele. Ou seja, era um barco cargueiro. Agora você imagine, querido, que barco era esse? Mas a primeira lição que eu começo a aprender aqui, a primeira lição que começa a ser escrita diante desses fatos que eu estou dizendo aqui para você, é que diante do chamado de Deus, Noé poderia ter trazido muitas desculpas. Noé poderia ter falado muitas coisas que realmente eram até racionais e verdadeiras. Noé poderia ter começado a dizer assim: Deus, mas de onde eu vou tirar tanta madeira para construir? Imagine, querido, era um pequeno barco. A medida desse barco era de 135 metros de comprimento. Imaginou isso? Uma quadra nossa, quantos metros tem? Então é quase uma quadra e meia, quase uma quadra e meia. Você já imaginou? Esse barco ia começar ali. Olha, se esse barco começasse nessa esquina, ia terminar lá na frente da casa da Tânia, da irmã Tânia, para lá ainda. Meu Deus, olha o tamanho disso, 135 metros de comprimento, por 22 metros de largura. É muito largo, é muito grande. Querido, mas Noé, quando poderia ter dado tantas desculpas para Deus, ele simplesmente não questionou a Deus.
Ele poderia ter dito para Deus assim: Senhor, um detalhe, né, nisso daí, qual que era a profissão de Noé? Alguém sabe o que era a profissão de Noé? Noé, ele era Noé não era carpinteiro. Noé era agricultor. Não era agricultor, mexia com a terra. Ah, Senhor, faça-me o favor, chame lá um arquiteto, chame um engenheiro, chame aí no mínimo um carpinteiro, mas eu não entendo nada de construção, de edificação, de barco, eu não entendo nada disso, Senhor. Chama um engenheiro naval, ele vai saber como fazer isso. Mas nada disso, querido. Você já pensou? Tanto de madeira que ia ser usada, não tinha madeira planeada, tinha que cortar a árvore para fazer essas tábuas. Você já pensou? Não tinha prego, não tinha o aço. E aí? Como que era tudo isso? Amado, olha quantas dificuldades existiam para que Noé construísse uma arca. Mas ele simplesmente aceitou. Tá bom, Senhor, eu faço. Noé não deu desculpas. Ele não olhou para as dificuldades, embora elas existissem, embora todas as dificuldades estivessem ali patentes, mas ele não olhou para as dificuldades, ele nem sequer deu desculpas para Deus. Senhor, acha outro, eu não posso. Você é uma pessoa que dá desculpas para Deus? Ah, Senhor, eu não, acha outro aí. Eu começo a aprender essa primeira lição com Noé. Diante do chamado, diante do propósito, Noé não deu desculpas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não dê mais desculpas a Deus. Um outro lado, querido, para ser pensado, e aí nós vamos formar aqui a segunda lição que nós aprendemos, é que Noé, se você pensar no cumprimento dessa arca, o tanto de madeira, o tanto de coisas que ele teve que usar, Noé não fez a arca sozinho. Alguém teve que ajudar a Noé. Quem será que foram os ajudantes de Noé? Porque era muito trabalho, era muita coisa para ser feita. Foi muito tempo de construção, muitos anos de construção. Mas olha que interessante, Noé conseguiu inserir toda a sua família nesse projeto. E Noé aqui, queridos, ele nos é dado como verdadeiramente um exemplo de crente, porque ele começa liderando a sua própria casa, ele começa influenciando a sua própria casa. Veja, amado, o projeto era de Noé. Deus chamou Noé, Deus falou com Noé. Deus não chamou a família inteira naquele momento e todos escutaram Deus falando. Não foi assim. Deus falou com Noé, Deus disse para Noé o que era para ser feito, falou para Noé que chamasse a sua família. Mas, querido, por ser um líder dentro do seu lar, ele consegue levar toda a sua casa a ajudar a construir essa arca. Então eu tiro algumas lições para a minha vida nesse contexto da vida de Noé, dessa experiência de Noé. Eu começo então a aprender essa segunda lição, porque a sua família, a família de Noé, ela teve que se envolver nesse projeto. Um projeto que sequer era de Noé, esse projeto não era de Noé. Noé atendeu um chamado. Noé não inventou, falou, não, eu estou com vontade de fazer uma arca, gente, vamos me ajudar. Não foi assim. Noé estava fazendo as suas coisas, as suas atividades, a sua vida corria normalmente, da sua família também corria normalmente. Deus chama Noé. Não era um projeto de Noé, mas era um projeto de Deus. Não era um projeto da família de Noé, que a família de Noé sonhou fazer, mas era um projeto de Deus.
Mas simplesmente, essa família para o que está fazendo. Essa família deixa os seus interesses de lado para atender aquilo que Deus estava pedindo. Essa família, Noé e a sua família, eles pararam para atender um chamado de Deus. Agora veja bem, amado, essa obra não durou alguns meses. Essa obra durou aproximadamente, segundo alguns estudiosos, que fazem o cálculo aqui da idade dos filhos de Noé, o cálculo da idade de Noé, e chega a essa conclusão. Ela teve uma duração aproximada de 120 anos. Você já imaginou? Não foram 120 meses, querido. Não foram 120 dias. Mas essa família se envolveu por aproximadamente 120 anos. Pastor, como é que é isso? 120 anos, está todo mundo velhinho? Não, querido, vamos lembrar que lá atrás, talvez, não sei por que fator, mas talvez porque a terra não era tão encharcada do pecado ainda, tão encharcada. Já era, mas não era tão talvez como é agora. Que dos pecados também vieram as doenças. O povo vivia bastante. E nesse período de 120 anos, queridos, quanta coisa ficou engavetada nesse período. Quantos sonhos ficaram esperando nesse período de 120 anos, porque eles estavam atendendo um propósito. Essa família abrindo mão de algumas coisas para estarem ali realizando, exercendo aquilo que Deus tinha chamado para fazer. Mas é assim, amado, e às vezes Deus vai exigir de nós alguns sacrifícios. Tem obras que vão exigir de nós abdicações por algum tempo de nossa vida. E se você não estiver preparado para essas situações, quando o Senhor exigir alguma coisa de você, como vai ser? Sabe, querido, no reino por vezes, o Senhor vai requerer renúncias de algumas coisas que são legais nossas. No reino, algumas vezes Deus vai querer que nós abramos mão de algum direito que nós temos e que seja legal, mas isso é renúncia. Às vezes Deus vai pedir o teu sonho, às vezes Deus vai interromper alguns dos seus sonhos, para que o sonho de Deus aconteça. Você está disposto a ser crente? Ainda assim? Amém? Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. E às vezes, amado, nós vemos situações em relação ao chamado de um marido, em relação ao chamado de uma esposa, em relação ao chamado de um filho. E aí eu quero dizer para você, então, minha filha, esposa querida, nunca diga para o seu marido: toma que o ministério é seu, foi você que inventou isso, Deus chamou você, não foi eu. Nunca diga isso. Isso é a maior mentira que Satanás poderia dizer e inventar para enredar alguém. Às vezes você pode dizer assim, alguém dizer assim para um marido ou para a esposa: olha, quem aceitou a liderança de célula foi você, agora te vira, problema seu, eu não quero saber disso, eu não vou abrir mão por causa disso. Mas aprenda, amado, que Deus requisita famílias para um propósito. Deus não chama apenas um, mas Deus chama a família para um propósito. É isso que nós vemos aqui. Isso é sério. Marido, nunca diga isso para sua mulher. Mulher, nunca diga isso para o seu marido. Pais, nunca digam isso para os seus filhos. Filhos, nunca digam isso para os seus pais. Deus tem chamado famílias com um propósito. E isso é sério. Jovem solteiro, moço, moça que está querendo se casar, observe, verifique se Deus tem o mesmo propósito para vocês enquanto família, porque senão depois vai ter problema. Isso é sério, isso é importante, fez toda a diferença na vida de Noé.
Uma outra coisa que percebemos na questão da família de Noé: o sucesso do que você faz para Deus, ser bem sucedido naquilo que você faz para Deus. Eu quero te dizer algo. Sabe onde começa, querido? Começa na sua família, começa em casa. O sucesso de seus filhos, o propósito de Deus para eles, começa na sua casa. O sucesso do ministério do seu marido, o sucesso do ministério da sua esposa, começa no seu lar, começa na sua casa. Observe o seguinte, amado, quero fazer uma comparação aqui com Noé. Quero falar de Adão. De certa forma, esses dois homens, Adão e Noé, eles iniciaram algo, eles tiveram que começar algo. Adão entregou tudo, aliás, Deus entregou tudo prontinho nas mãos de Adão para que começasse ali a humanidade, correto? Não foi isso? Não é isso, amados, amém? Foi isso. Deus terminou toda a sua obra-prima quando Ele construiu tudo, terminou tudo, entregou para Adão. Está aqui tudo lindo, belo e maravilhoso, Adão. Agora você continua, agora você gerencia, agora você administra, tudo novinho, tudo bonitinho. Adão pegou o mundo das mãos de Deus, todo arrumadinho. Mas Noé, ele encarou uma tsunami. Não foi isso que aconteceu? A terra se encheu de água. Está tudo desarrumado. Mas onde está o segredo de Noé? O segredo de Noé, de conseguir fazer o propósito de Deus, de realizar o propósito de Deus e atender o seu chamado. O segredo de Noé está na família. Diga comigo, família. O bisavô de Noé era um homem chamado Enoque. Já ouviu falar desse homem? Ele andou tanto com Deus, foi um homem tão fiel com Deus, que a Bíblia diz que Enoque já não era, ou seja, Deus simplesmente o levou, com corpo e tudo. São poucos os casos de arrebatamentos, 2 na Bíblia, esse foi um. Enoque andou tanto com Deus, que Deus levou, arrebatou. O outro foi Elias, só esses 2 subiram. Olha que interessante. Se não bastasse o bisavô de Noé ser quem era, o avô de Noé era um homem chamado Matusalém. Esse homem tinha alguma coisa. Esse homem, eu acho que tinha alguma coisa para ensinar para nós a respeito de honrar pai, mãe e autoridade. Porque esse homem, a Bíblia diz que foi o homem de toda a humanidade existente, que já existiu, que vai existir, que viveu mais anos na terra. O homem que alcançou a maior idade que um ser humano poderia alcançar. Quem que foi? Um homem que teve a maior longevidade. Quem que foi? Matusalém. O que ele era de Noé? Avô de Noé. Esse homem deve ter honrado muito seus pais para viver tanto tempo. Não era alguém qualquer. O pai de Noé era um homem chamado Lameque. Talvez ele não tenha feito muitas coisas, mas esse homem disse que o seu filho seria grande e profetizou sobre o seu filho. E o seu filho foi Noé. Uma história de família, amados. Sabe o que isso diz? Que o sucesso sempre vai começar na nossa casa. O sucesso sempre vai começar na sua casa. Talvez o seu ministério, talvez o teu chamado, talvez os teus sonhos estejam falhando, porque você esteja falhando na sua casa com os teus. Porque a palavra de Deus, querido, ela é fiel em dizer que aqueles que não cuidam dos seus não está apto para cuidar da casa de Deus. Coloque isso no teu coração, tudo começa assim. Diga para o seu irmão, tudo começa em casa. É assim que funciona. E Noé consegue inserir nesse projeto doido, vamos dizer assim, de Deus. Um projeto que o restante da humanidade achou uma coisa louca, doida, irracional, que não vai acontecer. Mas Noé consegue colocar dentro desse projeto de Deus toda a sua família. E não é esse hoje o nosso grande desafio? Colocar a nossa família dentro desse projeto de Deus? Amém? Glória a Deus. Ande direitinho.
ande segundo os princípios da palavra. Se você ainda não tem a sua família nesse projeto com você, é só uma questão de tempo, eu declaro em nome de Jesus, amém? Uma terceira lição que eu aprendo, é interessante que Noé, ele não questiona Deus de onde vem a madeira, como é que ele vai fazer para conseguir a madeira. Ele não questiona Deus, mas quem vão ser os operários, que hora que vão chegar os operários aí, Senhor? Sabe, querido, o que me encanta em Noé, é que ele recebe a revelação de um projeto grandioso, mas com pouquíssimos recursos. Olha que interessante. Sabe, querido, e grandes líderes precisam estar preparados para fazer grandes coisas com poucos recursos, mas com um grande Deus. Precisamos estar preparados para isso. Quem sabe hoje aqui, esse é o fundamento de nós começarmos a pensar no nosso templo próprio. Quanto você tem, pastor, para nós começarmos, para nós termos o nosso templo? Tenho fé, mas não tenho nada. Mas Deus pode fazer. Deus pode fazer. Nós precisamos estar preparados para fazer grandes coisas com poucos recursos, mas com um grande Deus. Sabe, querido, porque se Deus tem coisas grandes para você, e você ficar olhando para os recursos, de onde vem, como vão ser, você não vai fazer nada, você não vai conseguir fazer nada. Amado, para que é que Deus tem te chamado? Qual é o propósito que tem sido na sua vida? Qual é o motivo da sua existência? E aqui eu não digo que os recursos são apenas financeiros. Às vezes os recursos são pessoais, às vezes os recursos são na área de material humano. Eu não sei, você, onde você está, na sua família, na sua liderança, em líder de célula, eu não sei. Mas isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Se Deus tem coisas grandes para você, você precisa mudar muitas vezes o seu foco e a sua maneira de ver essas coisas. E esses líderes citados em Hebreus capítulo 11, que nós vamos ver os demais depois, tiveram cada um as suas histórias, mas cada um, apesar da sua história, eles tiveram uma coisa em comum. O que era essa coisa? Fé. O combustível essencial para quem vai andar com Deus se chama fé. Diga fé. Querido, Noé não estava preocupado de onde iria vir a madeira. Noé não estava preocupado de onde viria a mão de obra. Não houve essa preocupação. Ele entendeu, simplesmente entendeu. Mas é Deus quem é o meu financiador. Pronto, isso basta. Não foi Ele quem mandou. O que ele fala para Josué? Não te mandei eu? Tem de bom ânimo. Foi o que ele falou para Josué. E tem hora que o que precisamos fazer é simplesmente crer, é simplesmente não parar. Tem hora que a palavra de ordem é só essa: continua, tem de bom ânimo, tem de fé, não pare. Creia que se Ele te mandou, as portas vão se abrir. Creia porque se Ele falou, o milagre vai acontecer. Creia porque se Ele falou, tudo vai dar certo do jeito que Ele falou que vai. Mas os recursos vão vir de onde? Eu não sei. Ah, Deus me mandou ir pregar no céu. Não sei de onde vai vir os recursos. Onde é que Deus vai abrir a porta? Eu não sei. Talvez, amado, os recursos para a sua vida, para realizar aquilo que você tem como propósito de Deus, talvez vão ser escassos. Talvez as dificuldades vão ser ou estejam sendo muito grandes. Mas faça uma coisa como Noé fez. Ainda que os recursos sejam escassos, ainda que as dificuldades estejam grandes, faça algo exatamente como Noé fez. Não dê desculpas. Não dê desculpas para Deus.
Faça o que tem que ser feito. Você não pode olhar para a dificuldade, você tem que olhar para o Deus que te mandou fazer. É Ele que vai prover. Tudo o que você precisar é Ele que vai prover, mover os recursos, pessoas, portas abertas, o que for necessário, vai ser Ele. Confia, olha para frente, não pare, confia. Porque todas as vezes que você tirar os olhos do Senhor, você está fadado a afundar. Você está condenado a afundar quando você tira o seu foco de Deus diante de uma missão. Lembra de Pedro? Lembra lá? Os discípulos estão lá no barco. Estão lá em alto mar. 3 horas da manhã. De repente eles veem alguém vindo sobre o mar, sobre as águas. E aí eles começam a gritar e a gritar: socorro! Só não saíram correndo porque ia para onde? Estava em alto mar. Fazem um escândalo: fantasma, fantasma, socorro! E olha que não tinha mulher no barco, hein? Era só um homem. Olha os líderes preparados, com medo. Mas medo também vai fazer parte da nossa história algumas vezes, amado. Mas Pedro, quando identifica Jesus e vê que é Jesus que está vindo, ele começa a andar sobre as águas. E de fato, enquanto os seus olhos estão apenas no Senhor Jesus, enquanto os seus olhos estão no Mestre, ele consegue andar por sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos do Senhor Jesus, quando ele começa a pensar: é muito doido, é muito louco isso que eu estou fazendo aqui, isso é irracional, é impossível alguém andar sobre as águas. O que começa a acontecer com ele? Começa a afundar. Enquanto Pedro faz de Jesus o seu recurso, ele vai, ele segue, ele anda na base do milagre. Mas se você tirar os olhos de Deus, se você tirar o foco de Deus, querido, sua fé vai afundar, seu chamado vai afundar, sua liderança vai afundar. Se você tirar os olhos de Jesus, talvez a sua vida vá afundar. Ele é o nosso recurso para todas as coisas. Eu aprendo isso com Noé, que ele é o meu recurso para todas as coisas. Noé não olhou para os recursos, Noé não olhou para as dificuldades. Então, querido, se de repente você está hoje realizando o propósito de Deus, as coisas estão difíceis, você está tentando seguir na fé, mas as coisas estão difíceis, parece que as coisas não acontecem para você. De repente pode ser que você esteja falando aquele ditado que existe no mundo aí: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, quanto mais eu busco a Deus, parece que mais as coisas não dão certo. Querido, não desista, apenas espere no Senhor. É Ele o dono dos recursos, é Ele quem vai fazer, e na hora certa o teu milagre vai acontecer. Tudo vai chegar. Tudo vai chegar e é na hora certa. O problema é que nós achamos que a nossa hora é a hora que nós queremos. E a hora de Deus, o relógio de Deus, é diferente do nosso relógio. Lembra de Maria Madalena? Lembra de Zaqueu? Ou de Zaqueu não, de Lázaro? Lázaro estava à beira da morte, amigão de Jesus. Sua irmã Maria Madalena manda chamar Jesus para estar ali. Jesus diz o quê? Estou indo. Jesus foi para lá para chegar na hora de Maria Madalena, não foi isso? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Ela manda avisar que o amigo de Jesus, Lázaro, está muito mal. Eles estavam precisando de Jesus ali naquele momento. Lázaro estava nos seus últimos momentos. Eles criam que Jesus era o recurso necessário naquela hora para a vida de Lázaro. E agora, Jesus também sabia disso. Porque quando ele recebe o recado, ele diz: Lázaro está mal mesmo, Lázaro vai morrer. Ele sabia.
E aí ele diz, vamos para tal lugar. E os discípulos dizem, mas nós não vamos para lá, você está dizendo que ele vai morrer e nós vamos para outro lugar? Nós vamos para cá, depois nós vamos lá. E ele vai para o lado oposto. Passam 4 dias. 4 dias. Aí, o homem morreu, Jesus não foi nem no velório do amigo dele. E aí quando ele chega lá, na família de Lázaro, mandaram avisar, quem está aí? O atrasado chegou, Jesus chegou aí. Talvez tantos comentários, né? Vivia comendo, já falei sobre isso numa outra mensagem, vivia comendo, vivia lanchando na casa aí de Lázaro. Por nós que manda vir com urgência, porque está precisando, o camaradinho aparece. Maria Madalena vem correndo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela não sabe que quando o Senhor Jesus chega também a provisão. E vai ser no tempo dele, vai ser na hora dele, vai ser do jeito dele para glorificar o nome dele. E às vezes, amado, a provisão vai demorar a chegar, porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa em nossa vida. Às vezes nós vamos clamar, nós vamos pedir, e não vamos ser atendidos naquele momento. Vai demorar a chegar a provisão, porque Deus está nos ensinando. Nós estamos passando naquele vale onde Deus está nos dando lições, onde estamos crescendo. Mas amado, uma verdade é realidade: a solução vai chegar, a providência de Deus vai chegar no tempo certo, no momento certo, na sua vida vai chegar. Aquele que há de vir, virá. Não tema, amado, a ausência momentânea de recurso, tema a ausência de Deus. Mas o que eu quero dizer nessa noite, querido, é que quando você ouvir a voz do Senhor, te delegando alguma coisa, te chamando para se envolver na obra, primeiro, não dê desculpas. Segundo, o seu chamado, o seu propósito que Deus te chama para fazer, envolve você e a tua casa, assim como a salvação envolve você e a sua casa. E terceiro, quando Deus chamar você para fazer alguma coisa, quando você se sentir chamado para fazer alguma coisa, não quer dizer que você vá se sentir capacitado, mas quando você se sentir chamado, vá, porque os recursos vão te acompanhar. Então, querido, quando eu disse no começo dessa ministração, não ande inquieto com as coisas que vão acontecer. Não ande inquieto para lá e para cá, com as coisas que talvez você espera que aconteça e não tenha acontecido. Não ande sem saber o que fazer. O que é que Deus quer de mim? Por que as coisas não acontecem? Deus tem um propósito, querido, para você. Ande nos caminhos dele. Só ande nos caminhos dele, creia, tenha fé, e as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Confia nele, ele vai providenciar todas as coisas para que aconteça na hora certa na sua vida. Não precisa correr para lá, não precisa correr para cá, não precisa desesperar. Ande nos caminhos dele, faça o que ele está pedindo para você fazer. O resto, deixa com ele. Amém? Você pode descansar nessa palavra, amém? Quero te convidar a lançar toda a sua preocupação hoje sobre o Senhor. Eu quero convidar você a lançar toda a sua ansiedade hoje no Senhor. Fique de pé, amado. Feche os seus olhos, amado. Acima de tudo, o que o Senhor está te chamando nessa noite é a trilhar um caminho de fé. Pense na situação que às vezes tem te inquietado, na situação que tem te incomodado.
Eu quero desafiar você a entregar para o Senhor. E pela fé, saber esperar o tempo certo. Crendo, querido. Simplesmente crendo. Em todo tempo crendo no Senhor. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não vêm. Isso é fé. Feche os seus olhos. Comece a ver a sua família entregue aos pés do Senhor. Comece a ver a sua liderança sendo frutífica. Comece a ver o seu ministério frutificando nas mãos do Senhor. Comece a ver a sua célula dando frutos. Comece a ver a sua vida dando frutos ao Senhor. Deus não te vê como cauda, Deus te vê como cabeça. Mas saiba agir dentro dos princípios da palavra. Saiba fazer a coisa certa na hora certa. Você viu hoje o exemplo de Noé. Se entregue ao Senhor, lance a Ele, querido. Lance a Ele todo o seu desejo, toda a sua ansiedade. Lance a Ele. Fala com Ele agora, fala com Ele. Fala com o Senhor. Lance sobre Ele. Muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Diga pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Diga, não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado no Senhor. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé,
pela fé que nós queremos andar. Pela fé, Senhor, é que nós queremos estar em Ti. Pela fé, Senhor, é que nós queremos nos mover, ó Deus. Pela fé é que nós queremos nos entregar totalmente a Ti, Senhor. Pela fé que nós queremos romper todos os nossos limites. E pela fé que nós queremos também nos aquietarmos em Ti. E saber que Tu és o Deus, o nosso Deus, provedor, que chega no tempo e na hora certa. Lançamos, Senhor, em Ti toda a nossa ansiedade, Pai. Lançamos em Ti todo o nosso desejo de vermos as coisas prontas. Lançamos em Ti o desejo de ver o milagre acontecendo. Lançamos em Ti, Senhor, aquilo que queremos, Senhor, ver acontecendo em nossas vidas, em nossas famílias. Lançamos em Ti, Senhor. E sabemos que no tempo certo, o Senhor fará todas as coisas, Pai querido. Nós lançamos em Ti, Senhor Jesus. Hoje, Senhor, tomamos um passo de andarmos pela fé, de vivermos pela fé, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as sempre eternas consolações do Espírito Santo de Deus, Pai, e a comunhão do Seu povo, Pai, seja única e verdadeira neste lugar, para que o mundo possa Te conhecer, Senhor, através dessa unidade, e que seja essa comunhão, até que o Senhor volte, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amada, aplauda ao Senhor Jesus. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cheerbeat Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.